Muito bom dia a todos. São 8 horas e 59 minutos, dia 27 de maio de 2020, uma quarta-feira. 12 graus em Jundiaí. Tempo bom, limpo, sol, mas continua frio, né? Passou uma frente fria aí. No ano foi a temperatura mais baixa do ano. E temperatura mais baixa do ano. Estamos aqui, somos próximo do inverno, são 4 meses de frio, temperaturas baixas. Maio, junho, julho, agosto. Então vamos lá. Estou tratando aqui sobre o nascimento de Jesus. Essa questão de que ele teria que nascer como qualquer ser humano nasce, né? Uma geração normal. Não tem nada como porque subverter as leis de Deus, né? Então aqui estamos aqui na mensagem do grau, dissertação 44, a Imaculada Concepção e o Nascimento do Filho de Deus. Segundo volume, Na Luz da Verdade, mensagem do grau de Abidruchim. E está aqui que estava na vontade de Deus que do nascimento de Cristo. Mas esse fato de estar na vontade de Deus não significa que tem que subverter as suas leis perfeitas. Então, estamos concluindo aqui essa dissertação e fazendo alguma reflexão. Era da vontade de Deus. Isso, contudo, nada tem a ver com a arbitrariedade. Ao contrário, significa apenas a confirmação das leis que Deus instituiu na criação e portadoras de sua vontade, e um incondicional enquadramento a elas ligado, que não permite uma exceção ou exclusão. Exatamente na necessidade de que elas sejam cumpridas é que se mostra e se opera a vontade de Deus. Do contrário, Jesus não precisaria absolutamente nascer de uma mulher terrena, e sim teria podido surgir de súbito simplesmente. Então, é uma questão de reflexão, né? Se como os ditos cristãos dizem, para Deus nada é impossível, então ele pode fazer mágica, pode subverter suas leis, e isso não é possível, porque sendo Deus perfeito, todas as suas leis são perfeitas e não admitem modificações ou melhorias. Não existe nada arbitrário na criação. Tem que se cumprir conforme foi determinado. É exatamente na necessidade de que elas sejam cumpridas é que se mostra e se opera a vontade de Deus. Do contrário, Jesus não precisaria absolutamente nascer de uma mulher terrena. Sim, teria podido surgir de súbito simplesmente. Por isso, Cristo teve que se sujeitar totalmente, também para o cumprimento de sua missão, a todas as leis da natureza, isto é, à vontade de seu Pai. Toda a vida de Cristo comprova que ele fez tudo isso. O nascimento normal, o crescimento, a fome que também o acometia, o cansaço, o sofrimento e, por fim, a morte na cruz. Ele estava sujeito a tudo quanto um corpo humano está sujeito. Por que motivo, então, somente e apenas a geração teria que ser de outra maneira,
Se não houvesse necessidade disso, é justamente na naturalidade que a missão do Salvador se torna ainda maior, de modo algum menor. E também Maria, por sua vez, não foi por isso menos agraciada em tão elevada convocação. Então é isso, Jesus teve que se sujeitar a todas as leis de Deus e, e cumprir. Ele não veio para subverter as leis. Então, se tudo tem que se cumprir, por que só a geração teria que ser diferente? Isso essa história aí da geração, de Deus sem ter que Maria tivesse tido uma relação sexual com algum homem, isso é pura invenção, pura mentira, né? Para criar algo místico, porque isso da Igreja Católica, né? Quando ela se tornou instituição oficial no Império Romano. Então, o reino romano, o Império Romano estava em decadência, todos sabiam que não tinha como se sustentar, então se transferiu todo aquele aparato político, enfim, institucional para a Igreja Católica. E uma forma de perpetuar aquele poder romano através da religião. Politicamente não seria possível, né, sustentar o poder romano, enfim. O Império Romano aí se transferiu para a Igreja Católica. E aí veio essa condição de ter que ter conquistar poder, terreno, influência, aquela como se fosse uma espécie de capitalismo. Aliás, eu até fiz uma reflexão na minha página, certa vez, um post, que eu falei que a primeira multinacional que existiu foi a Igreja, a Instituição Católica, porque diz que a primeira multinacional, né, quer dizer, você foi pesquisar aí na Wikipedia, né? Enfim, é a Companhia das Índias, das Índias Orientais, holandesas, né? Que foi lá para 1600, né? Então, aí seria o capitalismo, a multinacional. Mas se for ver isso nesse sentido, foi bem anterior. Quando se instituiu a Igreja Católica a partir de Constantino, no ano 300, né? Que aí mudou o pensamento, diferenciou do cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não precisava inventar coisas, né? Eles, eles tinham só aquele anseio de divulgar a mensagem de Cristo, a doutrina. Então, por isso, havia uma pureza. O raciocínio não estava interferindo, o raciocínio calculista, né? E, e o que aconteceu? Lógico que nas limitações humanas dos próprios discípulos, a compreensão tinha muitas lacunas, né? Não era perfeito, né? Porque Jesus não escreveu de próprio punho a sua mensagem, né? Então existiam limitações, mas não existia esse interesse de poder, de comer, de, de influência e mesmo política, né? E isso passou a ter na Igreja Católica. E daí o raciocínio interfere, né? Interfere quantas coisas, né, existiram aí na instituição católica, né? Coisas absurdas, né? Que essa questão de santificar pessoas, esse dogma da santidade de Maria e Mãe de Deus. Isso é um conceito puramente terreno, quer dizer, uma Mãe de Deus. Maria foi apenas um ser humano, como qualquer um, foi totalmente agraciada por gerar o corpo terreno de Cristo. Mas a Mãe de Deus, se for dizer a Mãe de Deus, aí tem que se aprofundar muito mais na própria mensagem do Graal. Que o primeiro ser
que Deus criou foi chamada a rainha primordial Elizabeth. Ela é um ser enteal divino, vamos dizer assim. Eu até nas minhas notas do Facebook, quando eu falo sobre Deus, a identialidade de Deus, né? Então eu faço toda uma teoria. Aliás, até postei um vídeo, né? Preciso continuar com essa teoria que eu procuro através da muitos anos de estudo da mensagem do Graal, fazer uma teoria de como é a natureza de Deus, como que ele surgiu essa ideia de fazer criações. E na verdade, é até engraçado que a gente pensa, porque Deus planeja tudo, né? Mas ele se baseia, quer dizer, na perfeição dele. Então ele teve a ideia de modificar sua natureza, foi um sentimento, e não tinha ideia do que poderia surgir. Isso é o mais lógico, porque nunca existiu. Deus sempre vivia, era um único ser, a única vida. Então ele teve algum sentimento, alguma ideia, e, e viu como poderia realizar isso. Mas não tinha ideia do que ia surgir. Então foi vamos dizer assim, um sentimento, uma vontade do amor que estava aflorado naquele período. Porque Deus tem três qualidades essenciais, que é a sua pureza, a sua justiça e o seu amor. Isso é as qualidades intrínsecas em Deus. Então, naquele período que ele estava sintonizado no amor, ele sentiu essa necessidade de talvez criar seres, enfim. E aí, a partir daí, ele procurou os meios para isso. E como que foi? Sempre tem é possível ter alguma intuição, alguma uma teoria, mas isso tem que sempre se basear, fundamentar nas leis de Deus, na verdade pura que está somente na mensagem do Graal, na luz da verdade. Porque senão isso parte para ficção, fantasia, que tudo é livre, qualquer maluquice. Não, a minha teoria sempre está fundamentada na mensagem do Graal. Pode estar até errada. Isso é como eu falo a questão dos ossos de Cristo. Eu sempre afirmo. Faz 10 anos que eu fiz a teoria. Que os ossos de Cristo foram ocultados. Bom, isso é fato, né? Através da literatura do Grau. Que José de Arimateia e o apóstolo João ocultou o corpo de Cristo a pedido de Maria de Nazaré. Isso é fato. Agora, aí existe a narração que está no livro Os Apóstolos de Jesus, no capítulo Maria Madalena, que foi Maria Madalena que descobriu, uns anos após o falecimento de Cristo, a morte, né? Então ela vai até o local e ela descobre, porque ela é muito intuitiva, tinha evidência, né? E essa narração desse acontecimento está nesse livro. E esse capítulo foi transformado no livro de bolso, Maria Madalena. E através dessa narração, ambos são publicados pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. E através dessa narração, eu fiz um estudo independente, enfim, pesquisando muitas fotos de Jerusalém, o mapa histórico, geográfico, antigo e atual, enfim, fiz muitos livros, estudando muitas coisas, mas principalmente me fundamentando na mensagem do Graal e na literatura do Graal. Aí eu identifiquei há 10 anos o local, que praticamente estou certo que, que é no Calvário de Gordon, em Jerusalém. Exatamente lembra uma face de uma caveira com duas órbitas, né? Esse Calvário de Gordon. E ele fica a uns 700 metros ao norte da igreja de São Sepulcro.
que é o local reconhecido pelos arqueólogos. É quase unânime que foi lá que Jesus foi crucificado e primeiramente sepultado, né? O chamado sepulcro vazio, onde está hoje a igreja de São Sepulcro. E esse local, o Calvário de Gordon, fica a 700 metros aproximadamente ao norte da igreja de São Sepulcro. Na minha página do Facebook tem logo na foto, né, da, que eu poderia colocar da minha foto, né, pessoal, e eu coloquei essa foto do Calvário de Gordon, indicando exatamente onde fica a entrada do sepulcro oculto, as cruzes cinzeladas que aparecem nessa narração. Então, está identificado o local. Basta fazer uma pesquisa arqueológica e a sociedade, enfim, se interessar por isso. Eu até, faz 5 anos, até cheguei a ter uma audiência aqui com o bispo aqui de Jundiaí, né, da diocese. Até doei algum livro, assim, de narração, falei da minha teoria. Fiquei conversando aí uns 15 minutos e tal. E a primeira pergunta que ele fez foi, mas Jesus não ressuscitou? Aí eu assim, sim, ressuscitou, mas o que é matéria fica na matéria. O fato de Jesus ressuscitar não tem nenhuma, não tem uma relação de que o corpo dele teria que ir junto. O corpo é de matéria grosseira, a consistência é outra substância, não tem nada a ver com o espiritual. Ele ressuscitou com essa parte interna, são os corpos, né, que nós trazemos aqui, a nossa alma, o nosso espírito, né? Então isso não tem nada a ver. Até para quem compreende as leis como são, somente através da mensagem do grau tem essa possibilidade de uma compreensão certa. Fica um monte de idiotices, coisas absurdas, fora de compreensão. Para quem já conhece, que compreende, é uma coisa assim ridícula. É um, pessoas acreditarem em coisas impossíveis. Né? Isso com relação tanto ao nascimento como à morte de Cristo. É, às vezes existem fatos que são completamente desconhecidos e que, através com o desenvolvimento da ciência, enfim, vem à luz. Mas isso tudo está dentro da, da, da criação, é uma questão de falta de instrumentos, enfim, de conhecimento. E pode parecer um absurdo, mas depois que se compreende, se pesquisa, se descobre. Bom, a astronomia é algo que tem muitas questões. Assim. Por exemplo, a vida em Vênus. O planeta Vênus é um planeta habitado por seres humanos. Rosales von Sass afirma isso no livro do Juízo Final. E eu também já fiz uma teoria, enfim, inclusive aqui no meu canal, né? Vênus é habitado por seres humanos. Eu falo até a questão da temperatura. Eu praticamente demonstro, né? Através de uma comparação entre as características da Terra e de Vênus, que a temperatura de Vênus não é essa aí, o que dizem, né? De 400 e pouco graus centígrados. Isso é impossível, que seria 32 vezes maior do que da Terra, né? Mas isso é algo que vai ser comprovado, como também antes, há pouco tempo, né? Coisa de 100 anos ou menos isso, não sabia que existiam galáxias, né? Outras galáxias, né? Só se conhecia, achava que era uma nebulosa dentro da nossa própria galáxia. E tem muita coisa mais que vai ser conhecido. Por exemplo, existem 7 universos, né? Ou seja, o universo é formado por 7 partes, né? E que o universo é muito mais antigo e muito maior. Talvez 10 vezes, 20 vezes maior
do que hoje é suposto e, e também muito mais antigo. Mas isso é questão de se descobrir. Então, às vezes, é, se supõe assim que alguma coisas impossíveis, mas acabam sendo descobertas. Às vezes até a ficção, de repente o escritor tem alguma intuição mais realista, não é pura fantasia, né, mental, e pode ter alguma coisa de verdade, né? Tem até uma questão que sempre aparece aí. Hoje muitos falam em terra plana, né? Quer dizer, muitos não, uma turma, né? Mas isso não tem qualquer sentido, né, nessa época que se tem satélites que tiram foto dos planetas e da própria Terra. Então isso aí é maluquice mesmo, né? É uma coisa absurda. E mesmo milhares de anos, quando não existia nenhum instrumento é, apropriado, assim, os sábios calculavam, né, a inclinação. Vemos os próprios outros planetas, estrelas, o Sol sempre circular, é, até a curvatura do horizonte, fazia medições. Então isso já era lógico para quem a ciência que existia naquela época, de 2.000, 3.000 anos atrás, é, que se constatava que a Terra é circular. Então isso não tem cabimento, certas informações. Agora, tem uma questão aí que existe uma teoria, e alguns acreditam que a Terra é oca, e que possa ser habitada, enfim. Parece uma coisa absurda. É, eu, quando era esotérico, na biose, né, que eu estudei já faz quase uns 40 anos, e falava da Terra Oca. E eu acreditava, existia até um livro, enfim. Às vezes até muitas coisas de livro, alguma coisa, pode ter muitas coisas incorretas de ficção. Mas é uma coisa que eu acho que até é possível que possa existir. Embora pareça uma coisa absurda, a ciência não tem muitas coisas que o ser humano desconhece. Né? Então, em termos de perfuração, né? As brocas, enfim, praticamente só arranharam a crosta terrestre. Né? Então, o ser humano, apesar do seu desenvolvimento, enfim, tecnológico, é muito limitado ainda, né? O seu conhecimento ainda está engatinhando, e principalmente a questão da espiritualidade, né? Ele é muito restrito, se escravizou o seu raciocínio, né? Então pode, eu não estou afirmando que eu acredito que seja, eu estou dizendo que talvez até seja possível, é uma coisa assim aparentemente absurda, mas algo que não foi assim pesquisado, não teve meios ainda para, para uma comprovação científica. Né? E existem muitos relatos sobre isso. Né? Os planetas serem habitados internamente. Eu acho que de repente isso possa até ser possível. É, mesmo essa questão dos UFOs, discos voadores, de outros planetas. Né? Embora a própria Rosella John Sass diz que isso não seria possível, né? Se visitar um outro planeta habitado, enfim, que haja essa possibilidade, eu penso que, 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 que possa existir tecnologias ainda desconhecidas, né, de dobra de espaço e tempo, como falam os teóricos dessa área de ufologia, né, e que seres de outros planetas, que são inúmeros outros planetas que são habitados, né, possam vir aqui na Terra, é, enfim. E isso eu acho que, existem tantos relatos, até eu acho que é quase impossível que todos sejam falsos, né?
Enfim, existem muitas coisas aí para que ainda pode ser revelada. Mas o principal mesmo é a nossa espiritualidade, né? Dependente de conhecimento disso, aquilo, né? Mas o fundamental é a compreensão, a vivenciar as leis de Deus de forma correta. Isso está, como eu sempre digo, somente na mensagem do grau, obra de Abidrushi. Agora, sobre essa questão de crioulos, né, voltando ao nascimento de Cristo, tem esse livro aqui, Jesus, o Amor de Deus, ditado pela Ordem do Grau na Terra, que aqui existem os capítulos. Né? Aqui está a verdadeira história de Cristo, né? Sem nenhuma fantasia. Tem o prefácio, tem um foco de João Batista, Jesus, o Amor de Deus, desce a terra, o Evangelho de João, Maria de Nazaré, a vida de Jesus na terra, os fatos desconhecidos da vida do Filho de Deus, Jesus. Esses são os capítulos. Né? Agora, no capítulo de Maria, tem a parte que fala sobre o romance de Creolos e Maria. Né? Até eu tirei um print de alguma página e postei aí no Facebook. Então fala muito sobre a personalidade de Maria, né? Que ela ia sempre logo que ao alvorecer dos dias, ela ia com seu jarro, né? Enfim, pegar água no poço, né? Tinha um cântaro, né? Foi aí que ela conheceu crioulos, centurião romano. Aqui então eu vou ler essa história quando ela conhece crioulos. Esse vídeo aqui eu acho que vai encerrar. Eu vou até o final, não sei quanto que ele vai durar, mas acho que uns 32 minutos. Então eu vou até estourar o tempo aqui, né? E vou pegar essa trecho. Então eu vou ler um pouco. Os pensamentos de Maria dormitam. Tudo o que a constrange mergulha cada vez mais no esquecimento. Maria sente como o silêncio e a solidão a tornam feliz. Silencia então aquelas indagações ardentes e atormentadoras. No íntimo do seu ser, ela sente a ligação com algo mais elevado. Forte e poderosa, e rompe-lhe a certeza de uma imensa felicidade vindoura. Maria enche-se de júbilo. Sentada, ouve em seu íntimo sons retumbantes vindos de alturas luminosas. Então Maria está lá naquele poço. As companheiras dela já tinham enchido seus cantos, já tinham voltado, e ela ficou naquele poço e entregue aos seus pensamentos. Ela era muito reflexiva, meditava, enfim. Ao longe aproxima-se um grupo de cavaleiros. São soldados cansados e cobertos de pó que se dirigem a Jerusalém. À frente do grupo vem cavalgando o comandante, ainda cheio de disposição e de vigor. Seu porte ereto e o férreo domínio que a si próprio impõe fazem com que os soldados extenuados, sempre de novo, recobrem o ânimo. Agora os cavaleiros avistam a cidade de Nazaré, enquanto a luz dourada do dia começa a envolver as casas. O comandante do grupo respira profundamente e seus traços se relaxam. Há horas estão montados nas celas, cavalgando à noite sob o céu estrelado e descansando de dia, quando o sol atinge o ponto máximo. Então acabam dormindo um sono agitado em locais abafados. Então aí está o comandante Creolos,
que está se encaminhando. O destino deles era Jerusalém, mas ele passou antes em Nazaré. Até eu comentei aí no áudio anterior que um nome que Jesus tinha, que eu não sei se é verdade ou não, que é Jeoshua ben Pandira. Esse Pandira tem a ver com outras informações também sobre que os soldados que atuavam naquela região de Nazaré chamavam de Pantera ou Pandira, enfim. Isso pode estar relacionado com. E também se dizia que Jesus seria filho de Cleopas. Também uma outra postagem que eu coloquei no Facebook. Isso é de um historiador francês. Então sempre tem algumas referências falando que Jesus era filho de um, de um romano, um soldado, né? Então Jesus, filho, Bin, é filho, né? Não sei se esse nome está em aramaico e hebraico. Pandira é o Pantera, que seria o codinome àqueles soldados romanos que atuavam naquela área. Então você sempre tem algumas informações assim, né? E antigamente, antes do cristianismo primitivo, era do conhecimento de muitos, né? Que Jesus seria filho de um romano. Depois que eu acho que essa história incomodava muito também a Igreja Católica e também teria uma coisa que um tanto mundano, então queria criar alguma mistificação no sentido de atrair, né, as pessoas e evitar aquelas indagações, né? Sorridente o comandante olha para trás para os semblantes exaustos de seus homens. Seu sorriso irradia vigor. Os soldados, ao quebrado, se aprumam, os olhos se iluminam. Palavras animadas e sorrisos espalham-se, subitamente todos se sentem dispostos e os olhares se tornam brilhantes e atentos. O comandante ergue o braço, sua mão aponta um lugar e, chegando mais perto, eles podem ver um pulso. Poucos minutos depois, os cavaleiros o alcançam. Então, pode-se observar que o comandante já conhecia aquela região, né? Ele estava, o Crioulos estava indicando essa região, né? E centurião romano. Maria, assustada, saiu de seus devaneios ao ouvir o